Fala, guardiões, sejam todos bem-vindos. A partir de agora começa mais um quadro aqui da Evogard Respeita a Minha História. E o Respeita a Minha História de hoje é com o... Rafael Tomé, Qual que é a sua idade? 30 anos, Cidade que você mora. Fortaleza, Ceará. Ô, Fortaleza boa! O povo deve estar se perguntando assim, mas Léo, a gente só grava em Fortaleza. Calma que eu tô chegando, viu, em Goiânia, já já. Rafael, conta a sua trajetória profissional para nós aqui, até chegar nos 30 anos de idade. Show de bola. Léo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, desde cedo. Primeiro emprego que eu tive, não de carteira assinada, mas atividade remunerada, foi numa escola de música como faxineiro. Ó, Foi. E aí, logo após disso, ainda estudando, meu pai abriu uma lanchonete no centro, fui trabalhar junto com ele, né, primeiro atendendo, e logo depois eu aprendi a cozinhar, fazer salgado, fazer lanche, e aí ele precisava de alguém para ficar fazendo esses lanches e comidas, e aí eu assumi essa responsabilidade, então já virou cozinheiro. já. Sem, não profissional, né, mas É, desenrolava. não Masterchef. Mas era conhecido lá empadinha do Rafinha. É mesmo? Ó, aí, ó. Minha Ainda mãe sabe sempre. fazer? Acho que eu sei, nunca esquece, não. Rapaz, tem que fazer pra nós então, ué, né não, Lucas? Tem que fazer uma empadinha pra nós, ué. Não, empadãozão de frango, tortazona de Ah, frango com uma coca não, gelada. cuida, meu Mas tá filho. na cetogênica, velho. Mas nesse dia eu tiro, eu saio, nesse dia. E aí, logo em seguida, no finalzinho do ensino médio, eu fui trabalhar na Caixa como jovem aprendiz. Caixa Econômico Federal. Exatamente, pelo CIE. Certo. Trabalhava como agente de microcrédito, que é o pessoal Aham. que empresta para quem é microempreendedor. Se esse vocês não sabem, é Centro Integrado Empresa e Escola. Isso. E aí passei o contrato de 2 anos, aí me contrataram a empresa terceirizada da Caixa, que é Caixa Crescer, que é como Certo, se fosse, aqui também muito conhecido, o Crédito Amigo. certo. E aí eu fui trabalhar na Caixa, no bairro Conjunto Ceará, era agente microcrédito, cuidava de toda a área da Granja Portugal, que é um bairro que tem. E aí fazia esse atendimento, que é o pessoal que era microempreendedor e queria limite com algum crédito para poder investir, né, Sim. no seu negócio. E aí logo após sair da Caixa, fui para o Crédito Amigo, passei um tempo lá também e não deu certo. E logo em seguida eu abri minha empresa. Com quantos anos? Isso já com 22, 22 anos. 22 anos. E aí abri uma agência de serviço. O que é que eu fazia na minha agência de serviço? Tudo que você precisava, eu tinha à disposição. Justamente pela experiência que eu tinha com os Adquirido. microempreendedores. Aham, que você tinha adquirido lá atrás. Exatamente. Acontecia muito assim, ó. Rafael, eu preciso de um pedreiro. Ah, tem um cliente meu que é pedreiro. Aí eu ligava, Era Léo. intermediador, então. Era isso. Léo, tem um amigo meu aqui que tá precisando de alguém para fazer o serviço. Ô, tô disponível, pode mandar. Top. Rafael, precisa de alguém para fazer um frete. Aí eu fazia isso. Aí certo dia, eu desempregado, tava morando na igreja, cheguei a morar na minha igreja também, passei um ano morando lá. E aí eu olhei assim pra cima, mas eu já faço isso, por que é que eu não posso monetizar? Sim. Aí eu abri a RT Soluções, que Olha. o slogan é do que você precisa. O pessoal Olha. ligava, aí o Rafael Tomé do que você precisa. Que é para justamente o que você precisava de alguém de serviço eu tinha disponível. E aí, quando foi na pandemia, o bombou o quê? Entregas. Entregador, iFood. E aí eu já cheguei a ter 5 motoqueiros em rota comigo. A tecnologia chegou, né? E você Exatamente. contratou os motoqueiros, como é que foi? Aí a gente começou a trabalhar rodando na pandemia, dia e noite. Foi a época que eu ganhei bastante dinheiro. 2020, nós estamos Foi. falando. E aí nessa época a gente com 5 motoqueiros em rotas, deixou um pouco de lado os outros serviços, até porque estava tudo parado. E aí a gente trabalhando e chegou um convite de um amigo meu que trabalhava na Caixa para a gente abrir um escritório de consignado, empréstimo consignado. Certo. Aí, até mesmo por uma falta de experiência Experiência. minha, acabei deixando minha empresa de lado e indo pro consignado. Aí eu fui morar em Croatá, que é um interiorzinho aqui de Ceará. Do Ceará. Fica por mais ou menos 1 hora, quase 2 horas de viagem daqui. Isso aí, que ano mais ou menos? 2022, finalzinho de 2021 para 22. Certo. E aí eu fui trabalhar com eles, deixei a RT de lado, abri lá a GA Cred, que na época era o nome da empresa da gente. E aí também não deu certo. E aí me bateu uma bad muito grande, porque tipo assim, bateu arrependimento, ó, abri minha empresa, Deixei tava lá. subindo, tava crescendo, tava sendo conhecido,
que eu morava no Bom Jardim, na minha igreja. Sim. E aí, basicamente, o bairro todo já sabia, tudo que precisava, falava com o Rafael Tomé, estava expandindo para outros cantos Já tinha também. clientela, já tinha tudo. Exatamente. Nossa, eu já cheguei a fazer por dia, assim, na época é muito, tipo R$ 500 de entrega. Eu já cheguei a rodar no dia 700 km. Caraca. Porque teve uma época que foi justamente questão da pandemia, essa questão de preconceito com o entregador, de Sim. sobe ou não sobe. E aí me tava dando muita dor de cabeça. Aí foi o que eu fiz? Não, vocês seguem os seus caminhos, eu vou seguir o meu. Aí eu fiquei sozinho na empresa. Você ficou entregando. Eu atendia, resolvia e entregava o dia todo, o dia todo, o dia todo. Caraca. E aí chegou um dia que eu ia rodar tudo isso. E aí, depois que eu fui morar no interior, não deu certo lá também. Aí bateu uma bad, aí eu lembro disso como se fosse ontem. Passei Natal e Ano Novo deitado, de uma depressão lascada. Desde 2022, mais ou 22, menos. exatamente. E aí, até me recordo da minha mãe, tipo assim, eu morava sozinho, aí voltei pra casa da minha mãe. E aí, ela me mexendo assim na cama, vamos lá pra minha tia, curtir o Ano Novo, curtir o Natal e tal, aproveitar. Eu, não, não, vou ficar aqui mesmo. Aí, tipo assim, deitado, mal mesmo. E um detalhe importante, que eu sempre trabalhei em projeto social. Fui professor de música e de esporte. E você aprendeu lá atrás quando você Uhum. trabalhava, né? Você trabalhou Até lá. porque minha família, abaixo da minha mãe, todos são músicos. A minha Hum. avó, abriu um parênteses aqui, ela tinha uma banda só de senhoras. Caraca. Era só veinha, tocava na igreja e tudo mais, Ó, e do o manto. Rafael faz parte da equipe de louvor aqui da Evogard. E aí tem um primos que tocam, meu irmão é formado em música, meu irmão também toca. Meu pai gostava bastante de música, então Que sempre massa. estive envolvido no meio lá. E aí eu trabalhava em projetos na minha igreja, em outras igrejas também. E eu sempre gostei de trabalhar em comunidade. Sim. E aí, pelo fato de trabalhar em comunidade, conheci uma pessoa que me ligou à prefeitura. E aí no finalzinho de 2022 para 2023, perdão, de 21 para 22, essa pessoa me falou: vai abrir um edital da prefeitura para ter um intercâmbio cultural pelo todo o Brasil, prefeitura do Ceará, e aí vai com uma oportunidade. Aí, porque quando você voltar, a prefeitura vai fazer como se fosse uma espécie de top 10 e os melhores ela vai patrocinar Entendi. para ter o teu projeto poder ter rentabilidade e tudo Sim. mais. Eu desempregado, mal, eu Pô, não, vou vou topar. tentar. E eu cuidava dos molequinhos lá da comunidade no Bom Jardim. Vou, me inscrevi, passei, e aí eu fui selecionado para ir para Manaus. Caraca. Fui trabalhar num centro de refugiados de venezuelanos, passei 2 meses lá. E aí foi uma experiência muito doida, porque foi onde eu aprendi a falar o espanhol, na doida. E onde eu fiquei hospedado, que foi lá no Aldeia Hostel, que é da Dona Valda, que também é cearense, que ela mora lá em Aham. Manaus. E aí, certo dia, eu com o meu telefone, que eu gravava pro YouTube também, tinha um canal, que eu gravava viajando, mostrando tudo lá. O telefone caiu e queimou. Hum. Aí eu, macho, tô E sem grana. agora? A prefeitura me pagava R$ 800 por mês. E, tipo, ajeitar o telefone, tipo, era R$ 1.000. Meu Deus. E aí eu, macho, como é que eu vou fazer agora? Aí eu lembro que o pessoal da minha igreja que ficou sabendo. Passei uma semana incomunicável. Todo O povo mundo acha que você doido. sumiu, morreu, Pronto, tudo, pegaram o velho. corpo, O levaram para. refugiado levado pra Venezuela. Tipo isso. E aí, não, Levado. foi deportado. Ou traficaram o corpo, os órgãos, sei lá. E aí, mas deu certo. Aí o pessoal da igreja me ajudou. Meus pastores me ajudaram com o valor do concerto. Só que, tipo assim, e agora o que, é que eu vou fazer aqui? Tenho que achar algum jeito de ganhar grana. E eu sempre aprendi, principalmente com meu pai, a trabalhar. Seja o que for, gostar de trabalhar e ganhar o seu dinheiro Sim. com suor. E aí eu escutei a dona do Isso hostel, é bíblico, né? e eu escutei a dona do hostel falando assim, poxa, lá no... que ela tinha outro hotel. Poxa, lá no outro hotel, eu tô precisando de alguém, porque lá tá sozinho, não sei o quê. Eu escutei e falei, dona Valda, eu quero. Ela, não, meu filho, mas lá é de madrugada, você trabalha de manhã no centro de Eu refugiados. vou. Vou. É tanto, tá bom. Fui, primeiro final de semana, consegui ajeitar o celular com a grana. Ela gostou, aí fui de novo, fui de novo, fui de novo. Foi indo até o ponto dela falar assim, quando tava finalizando o tempo do contrato, né? Pela prefeitura para voltar para cá. Rafael, eu tenho um convite para você. Você volta para cá, vem ser gerente do meu hotel, que eu gostei do seu trabalho, você é uma pessoa humilde, enfim, começou a falar minhas qualidades. Aí eu falei assim, macho, isso aqui era a oportunidade que eu estava esperando, de melhoria. E lá, apesar do custo de vida ser muito alto, é uma cidade boa para Entendi. negócio.
Entendi. Gira muito E dinheiro. gira. O turismo lá é muito forte, Léo. Entendi. Muito forte. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Aí eu só lembro, foi no Dia das Mães, liguei pra minha mãe perguntou como é que tava, tudo mais e tal. Mãe, eu tô voltando próxima semana, mas eu vou voltar pra cá de novo, porque eu consegui uma vaga de emprego. Aí, mãe, né, começou a chorar, não sei o que, não sei o que. Aí, enfim, deu certo. Aí voltei pra Fortaleza e voltei pra lá de novo, pra Manaus. Que eu tinha que voltar pra encerrar o Sim. contrato com a prefeitura. Passei um ano lá, 8, 9 meses, quase um ano trabalhando lá como Nessa gerente e em pousada, hostel, olha exatamente. só. E aí foi onde eu aprendi lá também, na conversa, o inglês, o francês. Já tinha aprendido também um pouquinho do espanhol com os Você tá venezuelanos. brincando, entendendo tudo. E lá, que eu sempre gostei dessa área social, a gente abriu um projeto de ensinar o português para venezuelanos através da Bíblia. Que top, Rafael. Pirei E agora. aí tinha uma igrejazinha perto lá, Parque Torre do Rebanho. E aí a gente, toda terça-feira à noite, eu ia para lá, saía do trabalho, ia para lá para ensinar português para todo mundo e tudo mais e tal. Massa, através Foi da Bíblia. muito massa. E aí acabou não dando certo também. Retornou para Aí Fortaleza. eu voltei para Fortaleza. Foi o momento que você conheceu a Evogate, foi aí? Então, eu voltei de Quando você lá, retornou? foi finalzinho de 2022, dezembro, para começo de 2023. Cheguei em Fortaleza de 17 de janeiro de 2023. E como que você conheceu a Evogate? Aí eu voltei desempregado de novo, Sim. porque lá eu pedi minhas contas. Saí com R$ 700 no bolso, só a passagem foi R$ 1.900. Nossa, devendo então, hein? Pô, um amigo meu que passou o dia da passagem, eu vim, Paulo Sete. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, ó, porque lá eu conheci um chinês, e aí ele me ensinou o poder da mentalização. Sim. Aprendi lá. E aí, Top. dentro do avião, eu voltando, eu assisti um filme que, macho, é um filme pra criança. Mas quem tem conhecimento da vida, se assistir, a pessoa é doida. Soul, S-O-U. L. Ah, sou S-O-L. Sou. Soul. U-L. Isso, é da Disney, fala sobre música e Certo? sobre a questão da pós-vida, enfim, mas ele tem uma mensagem muito massa do você aproveitar a vida. E Entendi. aí meu voo era 4 horas, de Manaus para São Paulo para Fortaleza. Viajei, chorei a viagem toda e eu botei na minha cabeça assim, Léo, ó, antes de eu chegar na Evogard, eu vou chegar em Fortaleza, vou aproveitar 10 dias de praia, que eu passei um ano sem ver praia, né? Cearense, Com nato. certeza. E aí, depois que eu finalizar a praia, eu vou trabalhar no canto, onde eu fico de segunda a sexta, trabalhar de tal horário até horário, porque no final de semana tem minha igreja, quero voltar com um projeto social também. E quero aproveitar a minha família, meus Top. amigos, matar a saudade. Você já desenhou isso dentro do Já, dentro avião. do avião. Mentalizou isso. Quando eu cheguei em Fortaleza, que um amigo meu foi me buscar de Uber, porque eu não tinha dinheiro. Ele foi me buscar de Uber e trouxe para casa o Luquinha, o Lucas. E aí, quando foi no dia 18, toma currículo. Eu acho que eu mandei uns 150 currículos Nossa, no Instagram. muito. Botei para porteiro, zelador, Você queria trabalhar. trabalhar. Porteiro, zelador. Eu lembro que tinha um que era pro pessoal que trabalhava em necrotério. Eu não sei o que que fazia, eu só mandei. Você queria trabalhar. Aí eu vi historiador. Na Evogard. Foi. Aí eu não sei o que é isso, não, mas vou mandar, que eu já trabalhei em banco e talvez seja negócio de seguro. Eu Aham. falei isso. Aí beleza, aí mandei. Aí fui pra Canoa Quebrada, minha segunda casa. Aham. Passei 10 dias. Quando eu tô lá, eu recebo uma ligação. Ó, Rafael, da antiga pessoa que trabalhava no RH aqui. Rafael, você passou no processo seletivo, a gente analisou seu currículo e tudo mais. Tem entrevista pra você amanhã. E eu tava voltando no outro dia pra cá. Aí eu, tudo bem? beleza. Isso, E sem saber o que que fazia um não, vistoriador. nem sabia. E isso também, eu já tinha feito outros processos, tinha agendado outros Sim, processos para fazer. seletivo. Só que o primeiro que apareceu foi o da Evogard. Top. Quando eu voltei para Fortaleza, aí eu fui fazer a entrevista CTE. lá no CTE, no Parque Manibura. Léo, época de chuva. Chuva, Chegou molhado chuva. igual. Nossa, muita chuva. Eu lembro que eu fui de ônibus, que eu fazia tempo também que eu não andava de ônibus aqui. Eu desci, tipo assim, a 1 quilômetro antes, porque eu não sabia a Não, parada. qual que era o ponto? Aí eu fui andando, eu desci, sabe aonde? Na Unidade Sul. Sei. Aí eu fui andando da Unidade Ixi, Sul e na e chuva? na chuva. E eu, tipo assim, eu andava pela calçada, me escorando,
pra quem não sabe, no Ceará, escorar é se esconder, né? Ou Aham. senão se encostar nas paredes. Me escorando e tudo mais, e passava um carro e banho. Aí eu Nossa. vinha, não, vontade de voltar pra casa, e vinha outro carro, outro banho. Aí eu, não, eu vou. Meu filho, Vivendo o processo é desde isso. a da hora da entrevista. Aí eu cheguei, aí tava na hora do almoço, se eu não me engano, o Rafael Marinho não tinha chegado ainda, e eu todo molhado. Aí tava lá era o antigo gestor, o antigo líder também, e algum dos meninos. E não, vim pra entrevista e tudo mais e tal. Cara, é aqui mesmo, só que o cara não chegou ainda, que era o Rafael Marinho. Beleza. Aí eu todo molhado, Léo tava muito, só tava pingando. E aí o pessoal da oficina me viu, né? Não, mano, vem cá. Aí pegou um assoprador de carro, aí comecei a me enxugar. E o Caraca. cheirão de tinta no, em mim, eu tenho sinusite batendo e eu me enxugando, pá, 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 pá. Top. Aí o Rafael Marinho chegou, me apresentei, o ar-condicionado trincando na sala do Rafael Marinho, morrendo de frio. Batendo queixo. Não, beleza. Aí pronto, depois, beleza, finalizei, vai lá, se você passar, eu vou entrar em contato com você. Aí eu, beleza. Aí eu saí lá da oficina, eu não sabia onde eu De pegar, novo lá pros... andando até o Washington Soares. Mais pra frente Porque eu ainda. não sabia se eu pegar o ônibus voltando lá ia dar certo. Aí eu fui até o Soares. No meio do caminho eu levei queda, porque o piso estava molhado, e eu escorreguei e caí. E aí, não, mas vamos lá. E todo roxo, e todo sujo também. Aí peguei o ônibus voltando. Aí no meio do caminho, a pessoa da RH me liga. Rafael, no mesmo dia. Rafael, você passou na seleção, gostamos de você. E a gente queria saber se você podia começar amanhã. Aí eu, bora. Pois eu preciso que você me envie isso, isso e isso. As documentações Aí já. já mandei, no outro dia eu já fui. Eu não tinha transporte. Aí passou eu e outra pessoa, no outro dia a gente foi. E aí no primeiro dia que é aquela adaptação, você conhecer e tal. E aí foi engraçado que no segundo dia choveu muito também. E tipo assim, ó, eu já coloquei na minha cabeça o seguinte, macho, eu sei que vai chover. Se eu sair daqui tal horário, talvez eu me atrase e vou me Sim. molhar. Então já vou me programar antes. Peguei minha mochila, uma sacola, essa sacola de mercantil que a Sim. gente bota atrás do botijão de gás. Peguei minha roupinha do trabalho, coloquei dentro da sacola, dei um nó, peguei outra sacola, botei o sapato, vesti outra roupa e fui. Peguei Chegar o ônibus. molhado, eu troco de roupa. Exatamente. E aí eu cheguei cedo, mais cedo que todo mundo, a oficina tava fechada. Aí eu cheguei, aí eu subi, troquei de roupa, aí o outro rapaz chegou de moto, né? Vixe, mano, pensava que tu nem vinha, porque tá chovendo e tal, tu não tem transporte, né? Eu, mas é isso, mas não tem o que fazer, não. Resumindo, no terceiro dia eu voltei, o cara não voltou. Não voltou. O cara de moto não Exato, não voltou voltou. não. Que tinha sido contratado também. Exatamente, Tá voltou vendo não. como é que é as coisas? Se você é o de vistoriador você foi pra qual outro? Pronto, aí eu comecei na rua como vistoriador, aí fui para trabalhar internamente como vistoriador acompanhando os veículos Certo. e hoje, atualmente, estou como líder comercial. Líder comercial. Então, ou seja, você jamais imaginaria que quando você mandou aquele currículo de vistoriador, que Não, você nem sabia o que que era, que poderia ser líder comercial hoje, então, no não. time. Eu só queria dinheiro para comprar minha moto, ajudar minha mãe em casa e comprar minhas coisas. Top. Quanto tempo de advogado já? Eu já estou com 2 anos. Então, em 2 anos, você já tem essa ascensão aqui dentro da Evogard. Já. Então, nós estamos falando aí de 2 anos, você saiu de vistoriador para líder Líder comercial. comercial. E qual que foi os novos hábitos, Rafael, que você teve quando a partir do momento que você se fez presente, se faz presente aqui na Evogard? Léo, o principal foi ser resiliente, aplicar a resiliência na prática. Top. O principal foi isso, ainda mais me aproximar de Deus, ainda mais conhecer os meus valores, se realmente está baseado com o que a Evogard tem, e me explicou também algo que talvez eu não entendia, que é o fato de realmente servir. E Top. aí, apesar de já estar na igreja e tudo mais, mas a gente tá no processo, né? Sim, E aí, sem na contar nos caminhada. cursos que aqui também me ofereceram, método CIS, método EVO, outras coisas que eu também fiz aqui, o treinamento de liderança agora. São Top. coisas que vai abrindo a mente e vai ensinando a gente a ter melhorias, tanto no profissional como no pessoal também. E transbordar cada vez Oh, mais, com né? certeza. Isso foi o principal, Top. Coisa boa. transbordar. Porque É, o que a gente vê, você, o Diego, o Léo, o Kendson, o próprio Rafael Marinho transbordando na vida dos outros. E até pelo fato de vocês transbordarem, os outros também transbordam. é. Aí vai sempre pegando em mais pessoas. É porque eu falo que a gente tem que ser um eterno corpo vazio.
Eu tenho que, se eu ficar cheio demais, na hora que Deus quer transbordar minha área, eu falo, você já tá cheio já aí, não tem como não. Isso. Então eu pego e saio transbordando, né? Aí tem pessoa que fala, não, eu vou ficar aqui na minha, eu vou ficar de boa. Não, transborda. Deus tá lá de cima só para enviar mais É bênçãos. isso. E Rafael, quais foram as suas conquistas? A primeira conquista que eu tive aqui na Evogard foi, na época, minha mãe estava sem máquina de lavar, eu comprei um tanquinho para ela. Que eu até te mandei no Sim, Instagram eu na lembro. época. Foi logo após o Mentaliza que O que realiza. O realiza. primeiro Mentaliza que eu participei que realiza com você. E aí logo em seguida eu vi um bocado de coisa. Eu consegui ter um relacionamento bom, coisa que eu não tinha. Era um padrão. Eu começava um relacionamento e terminava. Começava um relacionamento e terminava. Entendi. Hoje já tô com 1 ano com a pessoa, a gente tá morando Benção. junto, vamos se casar e tudo mais. Ó, E aí, a próxima coisa. já sabe, tem que casar mesmo, né, meu filho? Vai, vamos casar. Você sabe, acelera. O cartório tá pago já, só falar o dia. Que você quiser, já pago já. Se ela ver esse vídeo aqui, ela Que vai dia? botar no comentário já. Que tá? dia? Você, como é que é o nome dela? Elisiane. Elisiane. Que dia? Rapaz, você deu sorte que nós não gravamos isso aqui antes do show do Cícero. Aí, ó. Eu ia te pegar na palavra lá. Mas, Elisiane, já fala no comentário aqui qual o dia que você quer casar. Ixi, ela vai falar amanhã. Então, pronto, vamos amanhã no cartório. Vamos amanhã no cartório resolver esse trem. Olha, macho, Léo. Vamos resolver isso aí logo, viu, Rafael? Aí teve o relacionamento, e agora, esse ano passado, fiz o método Sim, sabia que eu tinha muita vontade de fazer, tirei férias em Canoa Quebrada, quase uma semana lá, e esse ano veio também o novo Mentaliza que Realiza que a gente fez, já começou no 12, que logo em janeiro, que foi que eu peguei a motinha. Aí, ó. Já comprei minha moto. Pra quem não tinha lá atrás, há 3, 4 anos atrás, o dinheiro pra arrumar um celular. Você é doido. E o pior não é nem isso, eu ainda passei aqui pelo processo na Evogard, eu consegui comprar uma moto, não deu certo, deu muito problema. E aí para Monsenhor Tabosa eu já fui a pé e voltei a pé. E para cá para Evogard a pé e voltei a pé e de bicicleta. Tá vendo? Como é que Deus faz, né? E aí hoje, graças a Deus, tenho minha motinha, uma excelente moto por acaso. Agora recente, minha conquista mais recente, foi um telefone bom, muito top. Top. E aí tem mais coisas vindo também. Daqui pro final do ano vem um casamento, vai vir um apartamento. Ó, já estamos daqui pro final do ano. Deus tá vendo colocar pressão. Não tem pressão que a coisa expande, a coisa acontece. Deixa eu te falar aqui, qual que é o recado? Eu já entendi aqui que realmente só vive a tatuagem que eu tenho, só vive o propósito que suporta o processo, né? Não tem que ter o processo assim. E eu também passei pelo processo, Sim. isso é fato. Não adianta falar, não foi fácil para ninguém, nunca vai ser nunca vai fácil para ser. ninguém. Qual que é o recado que você deixa para os guardiões aí? Guardiões que já fazem parte da Evogard, futuros guardiões que vão fazer parte da Evogard, se realmente a Evogard é isso, tudo isso que a gente mostra, se é conversa fiada, se é só marketing, rasguei pro pessoal aí. Vou falar olhando para a câmera. Você que já é guardião, primeira coisa que eu tenho que te falar é: não desista, meu amigo ou minha amiga, meu amado ou minha amada. Porque o caminho realmente ele tem que ser seguido e existe um processo. Talvez você ache o seguinte: ninguém está me vendo, ninguém está me notando. Isso não é verdade. O seu líder, sua liderança, toda a gestão está te olhando. Então não desista, entregue o seu melhor sempre. Para o novo guardião que está vindo, você será muito bem-vindo. E essas histórias que vocês estão escutando aqui, estão vendo aqui, é real. São cases reais. E daqui a pouco vai vir mais gente, tem mais gente. Então, essas pessoas que estão aqui são testemunhas do processo que estão seguindo. E para quem acha que isso aqui é mentira, a gente faz um convite. Vem cá. Participa do processo seletivo. Faz só um teste. Não, é só um teste. Eu vou passar lá 3 meses. Aí vê a diferença. Aí vê como é que é a cultura aqui, como é que é o ambiente aqui. Se for no comercial, se for uma pessoa mais calma, vai ficar doida de uma hora para outra, vai ficar mais acelerado. Tem que saber se você vai aguentar a pressão. Porque você já viu aqui, ó, como que um líder fala pro liderar, fala assim, que dia que você vai casar? Eu quero saber a data e eu vou pagar seu casamento. É pressão, bebê, que o tempo todo, pressão desde o casamento. Mas você vai entrar na vida sentimental? Entro na vida sentimental sim, porque se não estiver bem lá no relacionamento, vai me dar um problema gigantesco aqui dentro da empresa, que vai dar problema. Quantas pessoas que estão abaixo de você hoje? Hoje estão 15. 15. Imagina se esse homem chega aqui com a pá virada com a mulher. Ih, rapaz.
Você tem noção? É 15 pessoas diferentes que eu vou ter que lidar. Então, é sobre isso. Agora, quer saber se vai aguentar a pressão, viu? É que é pressão mesmo. Tem que ter sangue no olho também. E o principal é ser resiliente. Não tem Com segredo, certeza, não. viu? É isso aí, Rafael. Rafael, mais uma vez, obrigado por você contar a sua história aqui para nós, a sua trajetória. Tenho certeza que a partir de agora, os guardiões sabem quem é o Rafael e sabem a história do Rafael. Obrigado, viu? Nada, Léo. Mais Tamo uma junto. vez. Ei, guardião, respeita a minha história.